Hoje eu vou falar com você sobre um mecanismo da mente, um mecanismo de defesa, que a maioria das pessoas usa de forma incorreta. Foi um mecanismo que todos nós temos na nossa mente para proteger o nosso corpo de perigo, mas que ninguém aprende, ninguém foi ensinado como usar da maneira correta. E esse mecanismo, se você não usa ele como é para ser usado, ele causa muitas doenças, como doenças autoimunes, doença do sistema respiratório, doença do sistema digestivo, depressão, ansiedade, envelhecimento precoce, enfim, várias doenças que podem ser prevenidas simplesmente com você aprendendo alguns truquezinhos na sua mente para você conseguir comandar a sua mente, para trabalhar para você, em vez de você estar sempre no estado alerta, no estado de piloto automático e a sua mente guiando você, em vez de ser o contrário, você que deveria guiar a sua mente para trabalhar para você. Então, para você entender melhor isso, você tem que entender como que a sua mente funciona. Não de uma forma assim muito detalhada, até porque nós não temos tempo e ninguém quer saber exatamente como funciona. Você precisa só de algumas ferramentas para você conseguir identificar quando você entra no estado alerta, quando você entra no piloto automático e para você reverter essa situação. Então, a primeira coisa que você tem que aprender, que você tem que entender, eu tô falando baixinho porque nós estamos em quarentena ainda, em isolamento aqui em Londres, meus filhos ainda estão dormindo, então esse é o único horário que eu tenho para gravar vídeos, então tem que falar baixinho, senão eles acordam, daí já não dá para gravar mais nada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a sua mente, ela tem um objetivo, a sua mente subconsciente. A mente subconsciente é que decide 95% dos seus pensamentos e das suas ações durante o dia. E o objetivo da sua mente subconsciente é manter o seu corpo vivo, fora de perigo, tempo suficiente para você procriar e eternizar a sua espécie. Então, esse é o objetivo. Ela não tem preocupação se você está magro, se você está rico, se você está feliz, se você está satisfeito, se você está realizado, nada. Ela quer te manter vivo para você procriar e continuar a sua espécie. O problema é que a maioria das pessoas nos dias de hoje, talvez algumas ainda querem, mas a maioria não querem só sobreviver para procriar e eternizar uma espécie, né? Isso já não faz... tá no nosso sistema biológico, mas a sua mente consciente, você quer mais coisas, você quer crescer, evoluir, né? Você quer estar sempre melhorando a sua situação financeira, a sua situação de saúde, enfim, ninguém quer ficar aqui só procriando e comendo e dormindo, né? Mas aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com o estresse que está criando todas essas doenças no meu corpo? A diferença tá que quando o ser humano veio a ser, quando começou a existir o ser humano, o nosso sistema de defesa foi criado. A diferença entre aquele mundo do homem das cavernas que tinha um tipo de estresses, de conflitos diferentes, de problemas diferentes, e os problemas de hoje. Então, o nosso corpo, a nossa mente, ela oscila entre dois estados, o estado simpático e o estado parasimpático. Então, o estado parasimpático é quando você está em homeostase, quando você está em equilíbrio, quando não existe perigo iminente, quando os seus sentidos, porque o cérebro ele está dentro de uma caixa escura, assim, ele não tem acesso ao que está acontecendo aqui fora. Então ele precisa dos sentidos, né, do que seus olhos, seus ouvidos, o seu paladar, o seu tato. Ele precisa dessas informações para saber se existe algum perigo aqui iminente, aqui algum predador para te atacar, para ele colocar o seu corpo em estado de alerta, né? Então, o estado de alerta é o estado simpático. Quando você não faz muito sentido, né? Simpático e estado de alerta. Então, quando lá no tempo das cavernas, quando o nosso sistema nervoso começou a existir, quando o seu sistema, quando os seus olhos, o seu olfato, o seu ouvido detectam um predador, um perigo aqui fora, né? Na neurociência eles usam muito o tigre do dente de sabre. Então algum dos seus sentidos, ou todos, ou
alguns detectaram algum perigo aqui fora. Então, o que acontece? Quando esse predador, quando existe esse perigo iminente, os seus sentidos mandam essa informação para o seu cérebro, e o seu cérebro manda a informação para o seu corpo entrar em estado de alerta, entrar no estado simpático. E o que acontece no estado de alerta? Você deve saber muito bem, que todos nós passamos por isso várias vezes por dia. Quando você entra no estado de estresse, a sua mão fica gelada, o sangue vai para os bíceps e para suas pernas, porque o seu corpo está se preparando para correr ou para lutar com o tigre. A visão fica bem aguçada, porque você tem que procurar um lugar para se esconder ou um objeto pontiagudo para se defender. Você se torna agressiva, porque a tua vida está em perigo, você tem que se defender os seus, né, a sua prole, e o coração dispara, a boca fica seca, porque não é uma hora de digerir os seus alimentos. Se o tigre te comer, não importa se o alimento está digerido ou não. O seu sistema imunológico fica desativado, porque independente de uma bactéria ou de você tentando entrar no seu corpo, não importa. Se o tigre te comer, não faz diferença se tinha uma bactéria ou não te atacando. Então, vai uma quantidade enorme de energia para lutar, para prestar atenção no ambiente externo, para você conseguir sobreviver, sair daquela situação. E é um sistema muito útil, é um sistema que nos manteve vivos durante muito tempo, e muito útil quando se trata de predadores, né? Mas nos dias de hoje a gente já não tem mais, a gente já não tem que correr de animais selvagens. A maioria das pessoas moram em cidades e nós temos a polícia, então a gente já terceirizou esse serviço de nos defender de predadores físicos, né? Só que a mente, ninguém ensinou, ninguém presta atenção, a maioria das pessoas não tem conhecimento desses mecanismos, então nós continuamos vivendo em um mundo muito avançado tecnologicamente. Nós temos um iPhone, um computador na mão, a gente tem uma casa segura, nós temos tudo que nós temos hoje. Porém, nós estamos operando neste mundo super moderno usando a parte mais rudimentar do nosso sistema nervoso, que é a parte do piloto automático, que é a parte que opera no sistema de hábitos, né? Então, se você faz alguma coisa por um tempo suficiente, você está sempre fazendo a mesma coisa. É muito útil, porque você não tem que aprender a andar, por exemplo, caminhar todos os dias, você já sabe, você já criou o hábito. Só que nós usamos essa parte da mente para realizar todas as atividades. Então, você está lidando com os estresses de hoje, usando a parte bem rudimentar do seu sistema nervoso, que foi designado, que foi feita para lidar com os estresses que existiam lá no tempo das cavernas. Então, é isso que eu quero te mostrar, que eu quero que você aprenda sobre esses pequenos mecanismos de defesa para você poder identificar e sair desse sistema de alerta. Porque o que acontece quando você está no sistema de alerta? É um sistema muito útil, como eu te falei, só que os animais que têm esse sistema simpático e parasimpático, eles conseguem ficar nesse estado de alerta. O corpo foi feito para ficar nesse estado de alerta no máximo 30 minutos. Você já deve ter visto no Discovery Channel, por exemplo, a gazela, o veado correndo do leão. Ele corre. Quando ele consegue escapar, né, o leão cansou, ele escapou, se safou. Daí a pouco ele já volta a comer a graminha dele. Ele saiu do estado simpático e voltou para a homeostase. Ele voltou a comer, ele voltou a digerir os alimentos dele, ele voltou ao normal. Lá atrás também, no Homem das Cavernas, quando o Homem das Cavernas lutava com o tigre e ele conseguia, em 30 minutos ele lutou, ele matou o tigre, ele tem carne, ele tá feliz, ele passou o estresse dele, né? Ele acabou com aquele tigre, acabou com o perigo, pronto, ele não vai para casa passar a noite em claro pensando naquele problema. Hoje em dia, sim, hoje você abre aquele e-mail que está te estressando, aquele, sei lá, o seu patrão, o seu chefe, a sua ex-mulher, o seu divórcio, o seu diagnóstico, o seu peso, todos os estresses dos dias modernos de hoje,
eles não somem em 30 minutos. Então, o que acontece? O nosso corpo não foi feito para passar, para ficar no estado de alerta 24 horas por dia. E nós ficamos, a maioria das pessoas está constantemente com o sistema com o sistema simpático ligado, está em estado de alerta. Então, como diz o Dr. Joe Dispenza, ele é um dos neurocientistas mais prominentes atualmente. Ele fala que é a mesma coisa que você pisar no acelerador do seu carro e no freio ao mesmo tempo. Então, se você perguntar para qualquer mecânico quanto tempo que vai durar o seu carro se você pisar no acelerador e pisar no freio ao mesmo tempo, não vai durar muito tempo. Então, você tem que identificar esses cues, o que acontece com o seu corpo quando você entra no estado de estresse e fazer algumas perguntas para você mesmo, para você conseguir sair desse estado de alerta, porque o seu corpo não digere os seus alimentos. Quando você vem para casa com algum problema muito sério, uma coisa que vai te deixar... Você vai tentar, você deita na sua cama, tenta dormir e você não consegue. Você está ali com o olho estalado enorme, pensando nos problemas, você não consegue dormir e você fica pensando, remoendo o que você vai falar, como que foi, como que aquela pessoa teve coragem de fazer isso com você. E por que você não consegue dormir? Porque você tá no estado de alerta. Quando existe um perigo iminente, você não pode dormir. Na sua mente, se existe um tigre rondando a sua cama, não é uma hora para você dormir. Se você dormir, o tigre te come. Então, a gente está usando esse mesmo sistema para um problema que não está ali rondando a sua cama naquele momento. Um problema que você vai conseguir resolver, que você tem condições de resolver só no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou sei lá, quando quer que seja. Às vezes é um problema que você nem tem como resolver, que está fora das suas mãos, está fora do seu domínio, do seu alcance. E mesmo assim você fica estressando, pisando no acelerador, pisando no freio ao mesmo tempo, causando uma cascata de problemas para o seu corpo. Quando você entra em estado de alerta, você libera cortisol, você libera adrenalina. O nosso corpo não foi feito para ter esse tipo de hormônio o tempo inteiro. E a maioria das pessoas estão afogadas nesse hormônio. Por quê? Porque elas estão constantemente estressadas, constantemente pensando em problemas. Então, é um problema atrás do outro, é um problema atrás do outro. Seu corpo não tem tempo de voltar em homeostase. Em homeostase é quando você digere a sua comida, o seu alimento apropriadamente, o seu sistema digestivo funciona, o seu intestino funciona regularmente. Quando você está em homeostase, é quando ocorre a regeneração das suas células, é quando ocorre um bom funcionamento do seu sistema sanguíneo, porque quando você está em estado de alerta, seu coração está batendo muito rápido, ele está bombeando sangue, o seu sangue está no bíceps, está nas coxas, não está indo para todos os lugares. Sem contar que em dias de hoje, nós estamos em meio de uma pandemia, se o seu sistema imunológico estiver desativado, é muito perigoso, porque você fica à mercê de bactérias e vírus. Pessoas estressadas, elas são muito mais propícias a ficar doente do que pessoas que sabem lidar com o estresse, que sabem controlar esses mecanismos da mente, né? Mas eu não tô aqui para te assustar ainda mais e para falar que porque você tá estressado, você vai ficar doente, você vai ter vários problemas na sua vida e te causar ainda mais trazer mais hormônios de estresse para o seu corpo. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você aprenda a identificar os sinais de quando você está estressado e que você tenha consciência de que não existe, ensine o seu corpo a entender que não existe um perigo iminente, que esses sinais fisiológicos, esse preparo, em inglês chama fight or flight, em português é lutar ou correr, que o seu corpo se prepara para lutar ou correr, ou sair correndo, não tem necessidade mais, não, né? Se você recebe uma ligação que houve um problema na escola com seu filho ou uma coisa assim, não adianta você correr ou lutar, isso não resolve mais os problemas do dia a dia. Então você tem que ensinar a sua mente gradativamente a entender. Você tem que entrar lá no seu subconsciente
e hackear mesmo esses programas que não servem mais, né? Eles não têm serventia para o dia de hoje. Então, não é fácil acessar o seu subconsciente. Nós não temos acesso ao subconsciente. A gente tem acesso somente à mente consciente. Só que a mente consciente, ela comanda somente 5% do que nós fazemos, do que nós pensamos, de como nós agimos e reagimos. A mente subconsciente é 95% e ela é responsável por todas as funções biológicas do seu corpo. Os batimentos cardíacos, ela que te mantém a temperatura do seu corpo exatamente na temperatura que tem que ser, ela que digere os seus alimentos, ela que manda todos os nutrientes para todos os trilhões de células que você tem no seu corpo, que mantém tudo certinho, cada função, Então, se a gente fosse dar conta disso com a mente consciente, a gente jamais conseguiria, seria impossível, né? Então, tudo isso é sua mente subconsciente que faz. E é uma mente incrível, que imagina você ter consciência do funcionamento de todo um corpo humano. É uma coisa divina, né? Não a nossa mente consciente nem consegue compreender a grandeza do funcionamento da mente subconsciente. Só que tem alguns mecanismos lá que já não funcionam mais para os dias de hoje, como esse que eu acabei de te explicar. Então, como você acessa a sua mente subconsciente? Há algumas maneiras de acessar a sua mente subconsciente. Não é fácil, mas também não é impossível. São exercícios que você tem que fazer, que você tem que continuamente estar sempre fazendo. O cérebro é um músculo, é como você ir para academia. Se você para de trabalhar, você perde todo o trabalho que você fez antes. Mas não é impossível. Eu acredito que é muito mais fácil você aprender a regular a sua mente para trabalhar para você do que ser um escravo da sua mente, estar constantemente em estado alerta. Eu acho que isso é muito mais difícil. Então, se você está interessado em aprender algumas técnicas, algumas ferramentas de como acessar o seu subconsciente, como acalmar o seu sistema, como sair do sistema de alerta, ficar no sistema de parasimpático, mesmo quando você tiver um conflito, mesmo quando você tiver uma situação estressante. Eu clico aqui embaixo, que no segundo vídeo dessa série eu vou te ensinar algumas técnicas. São relativamente fáceis de implementar e que você pode fazer diariamente. Alguns exercícios que você agora já aprendeu a identificar os sinais de estresse no seu corpo, você pode usar esses sinais. Quando você identifica, você usa essas técnicas que eu vou te mostrar e começa a fazer a sua mente trabalhar para você, a entender que não existe um perigo iminente, que não tem necessidade de manter o seu corpo em estado de alerta 24 horas por dia. Então, clica aqui no link que eu vou deixar embaixo, que no próximo vídeo eu vou te ensinar as técnicas, as ferramentas. E eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou responder todas as dúvidas nos comentários, tá bom? Obrigada!